Vejo que nós estamos recebendo muitos visitantes aqui hoje. Uma alegria acolher você, que você se sinta bem, seja abençoado, que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Vamos concluir o livro de Hebreus. Estamos numa jornada pelo livro de Hebreus, mergulhando nesse texto precioso da palavra de Deus, aprendendo, edificando a nossa vida, fortalecendo a nossa fé. E hoje eu quero compartilhar com você o último capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Eu vou ler com você todo o capítulo e depois vou pedir que você mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos recorrer a alguns versículos ao longo da palavra. Hebreus 13 nos diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério ou a sua vergonha. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam.
A graça seja com todos vós. Amém. Amém. Meus irmãos, nós percorremos o livro de Hebreus, descobrindo por que a fé em Jesus deve ser levada a sério. A fé em Jesus não é pouca coisa, não é coisa pequena. Para o cristão, a fé em Jesus é papo sério. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus fez uma nova aliança com seu povo. E nessa aliança tem a nossa parte e deve ser cumprida com muita seriedade, com muita fidelidade e compromisso. E Hebreus trouxe para nós por que nós devemos crer em Jesus, ter fé em Jesus e levar isso muito a sério. Por todo o livro, o autor nos levou a essa resposta, declarando que Jesus é a voz de Deus, que antigamente ele falava pelos profetas, mas hoje tem falado pelo Filho. O autor diz também que Jesus é superior aos anjos, porque ele é o Deus Criador. O autor de Hebreus também nos diz que Jesus é o autor da nossa salvação. Também afirmou que Jesus é superior a Moisés, e ele agora é o novo sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, a quem nós recorremos. Jesus conquistou para nós um descanso eterno. Jesus fez um sacrifício perfeito no nosso lugar, nos concedendo perdão e salvação. Pelo sacrifício de Jesus, agora nós temos acesso à presença de Deus, isso é bênção. Aprendemos isso em Hebreus capítulo 10. Vimos lá no capítulo 11 os heróis da fé, pessoas que só ouviram falar da promessa da vinda do Filho, mesmo assim viveram com fé naquele que viria. E hoje Jesus já veio. O convite é para a gente viver com fé naquele que já veio. Inspirar a nossa vida nos heróis da fé, que creram, mas não viram. E nós já temos a promessa. Fomos também no capítulo 12 chamados a correr a nossa carreira, a carreira da fé que nos está proposta, com perseverança, superando as limitações, os pecados. No último domingo, nós vimos no final do capítulo 12 que Sião é maior que Sinai. O sacrifício de Jesus na cruz supera a manifestação do Antigo Testamento. E hoje nós temos a oportunidade de seguir esse Jesus. E aí nós chegamos no capítulo 13, o capítulo mais prático desse livro. O autor de Hebreus é um autor muito teológico, ele trabalha muita teologia. Chega no capítulo 13 de Hebreus, ele vem para a prática, no último capítulo, deixou o melhor para o final. E ele vem com assuntos assim muito práticos do dia a dia que eu queria compartilhar com você. Porque fé não é só teoria, fé também é prática, é dia a dia, é vivência. E como que a gente coloca essa fé em prática? Como que nós exercitamos a nossa fé em Jesus no dia a dia? O autor de Hebreus traz algumas dicas, alguns cuidados, algumas orientações. Eu queria que você levasse isso para sua casa hoje. Queria que você levasse isso para a sua vida, saísse daqui orientado em como servir a Jesus no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia. Então vamos observar no texto o que nós temos aí? Capítulo 13, versículo 1. Nós temos aqui do versículo 1 até o versículo 6 um bloco de dicas muito importantes, de questões práticas, do versículo 7 até o 17, algumas referências espirituais, e do 18 até o 25, nós temos um bloco ali incentivando a oração. E nós vamos falar sobre isso. Então vamos começar ali de 1 a 6. O que o autor de Hebreus nos incentiva a fazer? Em primeiro lugar, seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. Amor fraterno é amor de irmãos, amor de pessoas que convivem, que trocam experiência, que professam a mesma fé. Ele está incentivando aqui, meus irmãos, ao amor entre os irmãos da fé. Isso é muito importante. Aliás, essencial para a caminhada da igreja, para o crescimento espiritual, cultivar
o amor entre irmãos. Essa palavra amor aqui é Filadélfia. Você sabia que Filadélfia é amor em grego? Tem o amor philos ou Filadélfia, e tem o amor ágape, o amor eros. Aqui é a palavra Filadélfia, amor entre irmãos, entre pessoas que convivem no mesmo ambiente. E eu e você somos chamados a amar quem professa a mesma fé que a gente. Parece que não é tão difícil, porque a gente pensa assim, nossa, eu tenho que amar os crentes. Não, mas amar crente é fácil. Engano nosso, é desafiador. Não é fácil. Não é todo crente que é bonzinho, que é facinho de lidar, que tem mel na boca. É desafiador, não é, pastor Walter? Já está há 36 anos aqui, 35 anos aqui nessa igreja, ele que o diga, né? É um desafio. Mas, meus irmãos, o amor, primeiro lugar ao qual Jesus nos convida a praticar o amor, é dentro da igreja. É no ambiente do convívio, para que haja crescimento espiritual, para que haja conforto mútuo, para que haja edificação do corpo de Cristo. E o interessante aqui é que ele diz, seja constante o amor fraternal, ou seja, o meu estoque de amor não pode cessar. A gente costuma fechar o estoque, Fechar a nossa dispensa de amor. Falar, não vou dispensar amor, mas não. É um grande desafio, mas isso é importante para a sua caminhada e para a caminhada da igreja. Aprender a conviver com o povo de Deus em amor. E ele orienta nesse sentido, que o estoque de amor entre os irmãos seja inesgotável, não cesse. Desafie-se a amar cada vez mais quem professa a fé em Jesus, quem convive no ambiente da igreja junto com você. Quem não está disposto a amar os irmãos, está no caminho errado, entrou no barco errado. Porque Jesus nos chama a caminhar com Ele nesse desafio de amar o próximo, de amar a igreja de Cristo, de amar o seu rebanho, as suas ovelhas. É um grande desafio, mas nós somos chamados a amar. Versículo 2 e versículo 3, Jesus nos chama a amar pessoas que não são do nosso convívio. Em primeiro lugar, para a gente exercer a hospitalidade. E em segundo lugar, para a gente exercer a compaixão. São duas coisas diferentes. Hospitalidade é quando Deus manda alguém até nós. E aí nós vamos acolher. Vamos acolher com atenção, vamos acolher com o socorro por uma necessidade, se a gente puder acudir, seja material, seja emocional, seja espiritual. Se nós pudermos dar esse auxílio em quem veio até nós, nós estamos sendo hospitaleiros. Se a gente puder oferecer abrigo também, abrir a nossa casa, o nosso lar, também é possível ser hospitaleiro dessa forma. Mas são pessoas que Deus manda ao nosso encontro. A questão é, o que nós fazemos quando Deus manda alguém ao nosso encontro para a gente acolher, para a gente ser hospitaleiro? É um desafio também, a gente acolher pessoas que carecem e que vêm ao nosso encontro. A compaixão é quando nós vamos ao encontro das pessoas, no caso aqui os encarcerados, os maltratados, pessoas que a gente sabe que sofrem, que não têm a oportunidade de ouvir do evangelho, talvez. Aí é um esforço da gente ir até essas pessoas. Mas notem, meus irmãos, que colocar a fé em prática não é fácil. Tem que amar o irmão da igreja, tem que ser hospitaleiro, tem que ter compaixão. É desafiador. Tira a gente da zona de conforto. Mas a fé em Jesus é assim. A fé em Jesus, ela não é a fé do sofá. Ela é uma fé proativa. É uma fé que vai ao encontro da necessidade. Se a necessidade veio ao nosso encontro, a gente hospeda. Se a gente soube da necessidade, a gente vai até ela. É desafiador. Numa sociedade onde as pessoas se fecham no seu mundinho e querem lidar só com seus problemas e nada mais, ouvir uma palavra assim é difícil. Para a gente hospedar quem precisa e ir ao encontro de quem está necessitado. É desafiador.
É desafiador. Mas nós somos chamados. Outra orientação prática. Olha só como que os assuntos vão indo cada um para um lado, né? O amor fraternal dentro da igreja, a hospitalidade, compaixão. E agora ele vem falar do casamento. Coisas importantes, onde a gente consegue colocar em prática a nossa fé, mas são áreas que, se a gente não tomar cuidado, meus irmãos, a gente falha. E isso coloca em risco a nossa caminhada, a fé, o reino de Deus, a saúde da igreja. Então, aprender a amar os irmãos é importante, aprender a socorrer o necessitado é importante, aprender a valorizar o casamento, muito importante. Então ele chega no versículo 4 e diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O leito sem mácula. O autor de Hebreus está forçando os casados a terem uma atitude de honra, que dignifica o seu matrimônio, o seu casamento. E eu fiquei pensando como isso é desafiador hoje. Você honra o seu casamento? Você que já é casado. Você honra o seu casamento quando você usa as redes sociais? Você honra a sua esposa, homem, quando você acessa as redes sociais? Você honra o seu esposo, mulher, quando você acessa as redes sociais? Você honra o seu matrimônio quando você está sozinho e ninguém está te vendo? A honra e dignidade da sua parte para com esse projeto que Deus colocou na sua vida, que é o casamento? É lógico que o autor de Hebreus está querendo fortalecer os casamentos, mas fortalecer a caminhada da igreja também, de tal forma que casamentos saudáveis produzem famílias saudáveis. Família saudável produz uma igreja saudável. Igreja saudável vai produzir uma sociedade saudável. Se você sai daqui hoje com o teu casamento fortalecido, com a tua vida entregue nas mãos de Jesus, disposto a amar quem você conhece, a amar quem você não conhece, isso vai abençoar a nossa cidade. Teu voto consciente abençoa a nossa cidade. Mas a tua vida nas mãos de Deus, sendo um bom esposo, uma boa esposa, sendo um bom cidadão, um bom patrão, um bom funcionário, isso vai abençoar a nossa cidade também, tanto quanto um voto bem escolhido. Por isso ele vem trazendo vários assuntos, mas que são importantes, áreas importantes: relacionamento, casamento, disposição de ajudar o necessitado. E eu pergunto para você, casado, você honra o seu cônjuge? Aonde você está? Com ela, sem ela, com ele, sem ele? Você dignifica o seu casamento? É um convite da palavra de Deus hoje. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. O que é avareza? Avareza é medo de perder o que tem. E a Bíblia condena a avareza. Porque a avareza, ela flerta com a idolatria. A avareza é um sentimento de quem não confia no Deus da providência, mas confia na providência, no material, no dinheiro. E o argumento que ele usa aqui no versículo 5 é: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ou seja, esteja contente com o que você tem, porque Deus é tudo que você tem. E ele diz: eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Então não coloque a sua confiança no que você tem. Isso nos leva à avareza. A avareza é aquele receio: meu Deus, se eu perder isso, eu perco a razão de viver. Se eu perder esse bem material, se eu perder essa profissão, se eu perder essa fonte de sustento, eu perco a razão de viver. Isso é avareza. Cuidado. Se o teu coração
flerta com esse tipo de ideia, isso pode perturbar a tua confiança em Deus. Fiquei muito orgulhoso quando eu soube que o meu concunhado lá em São Paulo foi ameaçado pelo patrão dele. E ele foi discípulo nosso aqui, né? Creu em Jesus através dessa igreja. E houve uma situação lá em que a esposa teve a oportunidade de advogar sobre um assunto imobiliário. E aí o patrão dele, que é oficial de justiça lá, não gostou de que ela estivesse lidando com um assunto imobiliário da cidade, sendo que o esposo trabalha no cartório. Falou, não, vai ter interferência. E aí eles falaram, não tem nada a ver, ela é advogada, ela pode assumir o caso. E aí esse rapaz ameaçou eles, falou assim, não, se você pegar o caso, eu mando ele embora. Manda ele embora. E aí eles ficaram muito ofendidos com isso, né? Mas foram lá conversar. E aí sabe o que meu concunhado falou para ele? Ele falou, escuta, não é você que põe pão na minha mesa. Você está achando que é você que põe pão na minha mesa? Não é você. Quem põe pão na minha mesa é Deus. Se essa porta de emprego se fechar, Deus proverá. Fiquei muito orgulhoso de saber que um discípulo nosso aqui defendeu o Senhor da providência e deixou claro para um ser humano que não é ele que coloca pão na mesa, mas é Deus. E eu pergunto para você, quem põe pão na tua mesa? Se você confia que é Deus, então, caso você perca algum bem material um dia, não se entristeça. É Deus que põe pão na nossa mesa, meus irmãos. Confie nisso. Confie nisso. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos seguir para frente aqui para fazer de conta que está acabando. Quero compartilhar com vocês agora, meus irmãos, a partir do versículo 7. Nós tivemos aqui nesse primeiro bloco amor, hospitalidade, compaixão, casamento e finanças. Temas variados. Olha como é que é bem prático esse capítulo. Mas é assim que a gente coloca a nossa fé em prática, meus irmãos. Não dependendo do dinheiro, aprendendo a amar quem a gente conhece, aprendendo a amar quem a gente não conhece, quem Deus traz para a gente acolher, dignificando e honrando o matrimônio, o casamento, a família, várias áreas para a gente colocar a fé em prática. Mas agora, do versículo 7 até o 17, ele traz aqui um bloco incentivando a mim e a você a nós respeitarmos os nossos guias espirituais, as referências espirituais que Deus coloca na nossa vida. E ele já começa dizendo, lembrai-vos dos vossos guias, inclusive se eles partirem, né, os quais vos pregaram a palavra e considerando atentamente o fim da sua vida, imitar a fé que tiveram. Então, se eles partirem, continue respeitando o ensino, a memória, aquilo que incentivaram vocês a colocar em prática, né? E do versículo 8 em diante, ele vem dizendo, olha, a nossa maior referência espiritual, quem que é? Versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Nossa maior referência espiritual. Jesus não muda. O que Jesus ensinou há quase 2000 anos atrás, ainda é o que nós ensinamos na igreja hoje. Mas ele traz um problema. Não vos deixeis envolver, versículo 9, por doutrinas várias e estranhas. E esse é um problema que persiste. E aqui, meus irmãos, é a justificativa pela qual a igreja ainda carece de guias espirituais, de pessoas para serem referência, de pessoas para trazer uma boa orientação. Porque existem doutrinas estranhas, várias, erradas, algumas até contrárias à palavra de Deus. Por isso nós precisamos de orientação. É até estranho eu falar, que dá a impressão que eu estou falando de mim mesmo, né? Mas é a palavra de Deus que fala, meus irmãos, que nós precisamos, e eu preciso, e eu tenho referências espirituais, né? Tem quem pastoreia a minha vida também. E isso é muito importante, nós precisamos aprender a valorizar isso.
Precisamos aprender. Sabe por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós vivemos numa geração que valoriza muito o coaching espiritual, que valoriza muito o like, a curtida. E vocês sabiam que esses pastores levam a fama? Eles levam a fama. E às vezes eles nem sabem, eles estão lá no ministério deles, na igreja deles, mas eles têm bastante curtida, tem gente que assiste, tem gente que às vezes espera que a gente seja igual, que a gente seja engraçadinho também, né? Que a gente fale no mesmo tom, que a gente tenha a mesma profundidade, a mesma dicção. E às vezes nós não temos, nós temos a nossa simplicidade, nosso jeito, as nossas limitações. Tem gente que é mais articulado, tem gente que é mais engraçado, né? E hoje, essa abertura que nós temos das redes sociais gera muita comparação. E o que é ruim é que quem está no auge leva a fama de bom pastor, de um bom guia, de uma boa referência espiritual. E em muitos casos é injusto, porque não são eles que visitam, não são eles que vão lá no hospital, que fazem o funeral, que são chamados de madrugada. Pastor, corre aqui em casa. Então nós vivemos numa geração que gosta muito do like, da curtida. Mas chega na hora de exortar, quem que tem que exortar? É o pastor da igreja. Chega na hora de puxar a orelha, quem que tem que puxar? É o pastor da igreja. Mas Hebreus vem e fala, olha, lembrem dos vossos guias, daqueles que estão velando por vocês, daqueles que oram semanalmente, diariamente por vocês. Lembrem deles, orem por eles. Orem por eles. E eu queria dizer para você, perguntar primeiro, né? Quem Deus tem colocado sobre a sua vida para ministrar a sua fé? Essa não é uma tarefa exclusiva minha como pastor, nem exclusiva do pastor Walter. Pode ser que você tenha uma referência espiritual além dos pastores. Quem Deus tem colocado sobre a sua vida? Um bom líder, uma boa referência espiritual, é aquele líder, aquela pessoa que coloca Jesus no centro. Se você tem isso sobre a sua vida, se você tem um líder espiritual, ou mais de uma referência, ou mais de uma referência, e essa pessoa coloca Jesus no centro, porque ele é o mesmo. Foi ontem, é hoje e o será para sempre. Jesus é o centro. Se você tem uma liderança espiritual que te leva até Jesus, dê glória a Deus. Um bom líder é aquele que ensina você a identificar falsas doutrinas. É aquele que blinda você de tal forma a você perceber que tem alguém ensinando coisa errada, que tem alguém tentando extorquir dinheiro das pessoas, que tem alguém só falando coisa que a gente quer ouvir e não coisa que a gente precisa ouvir. Se você tem isso sobre a sua vida, dê glória a Deus. Um bom líder é aquele que não tem vergonha de Cristo. É aquele que declara, Jesus é o meu Senhor, que incentiva você a fazer o mesmo. Não sei se vocês viram aqui, mas ele traz um exemplo do animal que era sacrificado fora do acampamento. E Jesus, aconteceu isso com Jesus. Jesus foi sacrificado fora dos portões de Jerusalém. Ali Jesus sofreu a vergonha da cruz. E ele vem e diz, saiamos, pois, fora do arraial, carregando a sua vergonha. A vergonha de Jesus é a nossa vergonha, meus irmãos. O sacrifício de Jesus é o nosso sacrifício. Nós não podemos nos envergonhar de reconhecer que Jesus morreu por nós. Um bom líder é aquele que ensina você a fazer isso. A declarar, eu sou de Jesus. Eu pertenço a Ele. O sangue dele me resgatou. A morte dele me livrou da minha morte. Hoje eu tenho esperança.
pela vergonha que Jesus passou. Então, se é uma vergonha declarar que eu sou de Jesus, eu vou passar essa vergonha por Ele. Um bom líder te leva a fazer isso. Um bom líder é aquele que te prepara para o céu, te leva em direção a coisas maiores, te ensina a não se apegar às coisas terrenas, mas a amar as coisas celestiais. Um bom líder é aquele que te chama para oferecer sacrifícios de louvor, como diz o versículo 15. Por meio de Jesus ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. Um bom líder é aquele que coloca você para trabalhar. Um bom líder não é aquele que faz tudo sozinho, mas é aquele que diz para você: eu preciso do seu dom, que o Espírito Santo está te capacitando para contribuir dentro e fora da igreja. Um bom líder vela pela sua saúde espiritual, ora por você, chora por você. Nós precisamos aprender a valorizar isso, meus irmãos. Precisamos aprender a valorizar isso. Nas últimas semanas nós temos lidado com bastante coisa aqui na igreja. Vou compartilhar com vocês algumas. Nós estamos lidando com algumas famílias que estão lutando contra o câncer, visitando, acompanhando cirurgia, visita no hospital, visita no lar. Nós estamos auxiliando famílias que estão procurando um emprego, buscando o sustento que vem do Senhor. Nós também oramos, auxiliamos, visitamos, conversamos sobre isso. Nós estamos lidando agora com um processo na justiça, porque nós compramos cadeiras e não recebemos as cadeiras. É uma demanda da igreja também, e sou eu quem respondo pelo CNPJ da igreja. Eu tenho que representar a igreja nessa luta aí agora, na justiça. Nós estamos acompanhando uma reforma lá em São João da Boa Vista. Pelo menos de 15 em 15 dias a gente dá uma descida lá, acompanha o pedreiro, toma decisão. Fomos na loja com o pastor Sérgio comprar material, comprar piso, comprar louças. Ganhamos as louças de um irmão aqui da igreja. Presenteou a nossa congregação com as louças. E nos acolheu muito bem ali na sua loja. Nos abençoou demais. Nós estamos com 2 turmas de discipulado. Eu estou discipulando uma turma, o pastor Val está discipulando uma outra turma, pessoas que estão chegando, sendo acolhidas e que logo mais vão professar a fé em Jesus. Nós estamos acompanhando os jovens e adolescentes também, na medida do possível, sonhando aí com uma juventude forte nessa igreja, para impactar as gerações que estão vindo. Nós estamos acompanhando também demais ministérios, mudanças aqui na igreja. Já estamos sonhando com 2025, não sei se você está, mas eu já estou perdendo o sono, pensando na igreja em 2025, colhendo frutos. É um grande desafio, meus irmãos, pastorear. Não é fácil. Tem gente que acha que o pastor não faz nada, ganha muito, trabalha pouco. Né? E não é por dinheiro. É vocação, é chamado. Né? Então nós temos uma demanda grande, sonhos, planos. Deus está à frente. Por isso nós seguimos caminhando. Ore por nós. Nós temos procurado compartilhar com você, com a sua família, palavra de Deus profunda, verdadeira, que tem a ver com a sua vida, que te incomode aqui, faça você mudar lá no dia a dia. Nós não estamos aqui brincando. Do nosso jeito, na nossa simplicidade, temos procurado pastorear essa igreja. Nós contamos com o seu apoio em oração, o seu apoio também com o seu dom, compartilhando aqui na igreja e fora da igreja aquilo que você pode fazer, da forma como você pode fazer. Mas eu queria que você soubesse que nós estamos trabalhando. E Deus nos chama a valorizar os guias que já foram e que hoje são referência para nós, aqueles que estão aí, aqueles que virão, enfim. Quem são as suas referências espirituais? Ore por elas. Ore por elas. A palavra de Deus diz e é verdade. Quem está nessa luta, respondendo por ovelhas que são de Jesus, tem uma grande responsabilidade. Por outro lado, a tentação, a investida do inimigo é forte. Então ore. Ore.
E nós vamos terminar falando sobre oração. Olha aí comigo no versículo 18, quando ele diz: orai por nós. Orai por nós. E logo em seguida ele faz uma oração no versículo 20: ora o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem. É uma oração, meus irmãos. Ele termina essa carta com oração, incentivando a colocar a fé em prática e chamando todo mundo para orar. Orem por nós, nós vamos orar por vocês. Orem, orem, orem. A oração. A oração, meus irmãos, sustenta a nossa fé. Na hora da alegria, na hora da dor, nós temos a oração. Na hora da alegria, nós oramos regozijando, agradecendo, louvando. Na hora da dor, nós oramos pedindo, clamando. É a oração, meus irmãos, que sustenta a caminhada do povo de Deus. Foi a oração que trouxe o Evangelho até nós. É a oração que vai continuar sustentando a tua casa, dando direção para a tua profissão, para a criação dos filhos. É a oração. E o autor de Hebreus termina incentivando a prática da oração. E eu incentivo você também. Ore, 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 ore. Fale com Deus. Rasgue o peito, entregue a sua dor. Clame, peça se preciso for. Se for momento de regozijo, de alegria, de júbilo, regozije-se na oração. Jubile também, mas ore. Ore por você, ore pela igreja de Jesus, ore pela sua família, por aqueles que ainda não conhecem Jesus e você sabe que precisam. Ore, ore. Cultive a sua fé em oração. E eu queria terminar orando com vocês, convidando você para fechar os olhos. É um desafio colocar a fé em prática. Quanta coisa, né? Bastante coisa nós vimos aqui. Amor fraternal, hospitalidade, compaixão, casamento, finanças. Lembrar dos guias, das referências espirituais. Orar. Deus nos chama a colocar a nossa vida nas mãos dele e seguir firme na fé. Essas orientações, meus irmãos, nos ajudam a seguir firme na fé. E eu quero perguntar, como é que está a tua fé? Você já confessou Jesus como Senhor da tua vida? Esse é o único caminho que nós temos. Caminho da salvação, caminho do perdão. Se você não entregou sua vida para Jesus, eu convido você a fazê-lo. Hebreus, todo o livro de Hebreus exalta a pessoa de Jesus. Declara que Ele é Senhor, que Ele é maior que anjos, que Ele é maior que Moisés, que Ele abriu caminho para Deus. Creia em Jesus. Se você já creu, exerça o amor fraternal, a hospitalidade, a compaixão. Honre o matrimônio, honre o teu casamento. Fuja da avareza. Tenha contentamento. Honre a Deus com as tuas finanças. Ore pelos teus guias espirituais. Ore, ore. Pai, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é viva, eficaz e penetra no mais fundo da nossa alma, Deus. Louvado seja o teu nome, porque nós temos, Senhor Deus, na tua palavra, orientação para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para a maneira como nós lidamos com o dinheiro. Aperfeiçoa-nos, Senhor. Ensina-nos a amar como Jesus amou. Ensina-nos, Senhor Deus, a honrar o nosso matrimônio, o casamento, o projeto do Senhor para a nossa vida. Dá-nos, Senhor Deus, o pão de cada dia e condições para honrarmos o Teu nome com tudo que temos. Nós cremos em Ti, o Deus da providência. Precisamos do Senhor. E
E louvamos o Teu nome pela providência que vem das Tuas mãos, pelo que temos, pelo pão na nossa mesa, pelo automóvel para nos locomover, pela vestimenta, pelo nosso lar. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Mas se um dia não tivermos mais isso, ainda temos o Senhor e temos tudo. Obrigado, Pai, por aqueles que são referências espirituais nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. O Senhor tem colocado pessoas que nos inspiram. Alguns já partiram, alguns já se foram. Outros estão conosco. São exemplos vivos, Senhor Deus, de fé. Louvado seja o Teu nome pelos guias espirituais que o Senhor coloca para nos exortar, para nos animar, para nos incentivar à perseverança nesse mundo tão confuso. Obrigado, Senhor Deus. E agora nós queremos reconhecer, Pai, nós precisamos do Senhor para seguir firmes na fé. Queremos completar essa carreira que nos foi proposta. Pedimos, Senhor Deus, nos fortaleça, nos mantenha firme nesse caminho, Senhor Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso Salvador. Para Ele nós queremos olhar, até Ele nós queremos ir. E ao findar a nossa carreira, Pai, olhando nos olhos de Jesus, nós queremos agradecer, porque o Senhor venceu por nós. Que cada irmão saia daqui animado, Senhor Deus, fortalecido, disposto a caminhar firme a carreira da fé que nos é proposta, Pai. Abençoa as famílias aqui representadas, Senhor Deus. Se alguém experimenta nesse momento alguma crise, o Senhor possa socorrer, dar direção, dar, Senhor Deus, condição de superar essas barreiras em nome de Jesus, Pai. Abençoa os casamentos, fortaleça os casamentos. Fortaleça, Senhor Deus, os pais na criação de filhos. Ó Deus, que desafio orientar os filhos, crianças, adolescentes, adultos. Abençoa os pais, Pai, para que possam orientar os seus filhos, Senhor Deus. Se alguém com alguma dificuldade financeira, traz a providência material em nome de Jesus. Se tem alguém flertando com avareza, Pai, liberta essa pessoa desse sentimento, desse medo de perder os bens. Que essa pessoa confie no Senhor, tão somente no Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.